Graça e paz, amém? Boa noite a todos vocês, você que nos visita também, seja muito bem-vindo. É sempre uma bênção estarmos juntos aqui. Hoje nós estamos então tendo esse grande prazer novamente de iniciarmos mais uma série, começarmos a pensar sobre um assunto em que a gente vai então desenvolver durante ainda esse mês e parte do mês de novembro. Vamos continuar então aqui tratando sobre revolução afetiva. E assim como a gente sempre quer tentar deixar claro, nós vamos tratar sobre essa revolução afetiva, vamos tratar sobre esse assunto de forma como que o mundo, a sociedade tem pensado e vivido isso, mesmo que não pense muitas vezes sobre isso. Mas nós não queremos tratar especificamente quanto a todos os detalhes do que seriam essa revolução afetiva, mas o nosso subtema então, a idolatria do amor, é o nosso maior propósito aqui. É a gente, mediante a palavra de Deus, o Evangelho, a gente poder perceber a leitura, a visão da palavra de Deus sobre isso que nós vivemos em sociedade. Então, quando a gente hoje aqui quer iniciar falando sobre essa revolução afetiva, que é uma idolatria do amor, a grande questão talvez que a gente precise fazer é quando isso acontece, quando que essas coisas realmente começam a acontecer e se identificarem na nossa vida. Então eu quero iniciar pensando hoje que essa idolatria do amor, nessa revolução que a gente vive, ela começa quando o amor é o que sinto pelo que amo. Quando eu e você definimos que aquilo que sentimos por aquilo que a gente ama é amor, então nós começamos a idolatrar aquilo que seja amor, porque ele está dizendo respeito apenas ao que você entende, ao que você acha, porque você sente aquilo. E se você sente, você então conclui o seu próprio raciocínio ali, e então você começa a viver, a caminhar em direção àquilo. Nós vamos desenvolver um pouco isso, mas certamente eu não quero tratar aqui e tentar descrever essa revolução afetiva melhor do que um filósofo que é um filósofo francês chamado Luc Ferry. Ele já foi ministro da educação na França, para que você entenda um pouco como que o pensamento europeu ele se desenvolve, inclusive. Foi filósofo na França, é filósofo e foi ministro na França por alguns anos. E esse Luc Ferry hoje é um dos principais defensores daquilo que a filosofia chama de humanismo secular. Esse humanismo secular, ele é nada mais nada menos do que um compromisso do pensamento em pensar sobre a vida, em pensar sobre questões, e ter respostas para as coisas básicas da vida, sem que para isso o ser humano precise fazer uso da fé. Fé como historicamente já foi conhecida, fé como pode se desenvolver hoje, mas que o ser humano não precise fazer uso disso para pensar nas questões mais elementares da vida. Ele então faz uso apenas de uma razão crítica, e dentro dessa razão ele então começa a nortear, a concluir e dar os rumos, as direções para a vida dele e para a vida de toda a humanidade, ou seja, aquilo que vai fazer com que ele entenda a humanidade, o fluxo da história, para onde nós estamos indo, de onde nós viemos, essas eternas perguntas que o ser humano, desde que é ser humano, sempre faz, só que tendo as respostas para isso, não a partir de valores superiores, valores que já foram estabelecidos, mas fazendo uso apenas da razão crítica. O Luc Ferry então explica um pouco sobre o que seja essa revolução afetiva. Então nós vamos fazer aqui assim, eu quero ler um trecho daquilo que o próprio Luc Ferry escreve sobre revolução afetiva, e então após isso nós vamos então entrar nesse aspecto da idolatria do amor, que é exatamente a resposta
que o Evangelho traz para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, para que então a gente possa perceber como que nós estamos diante dessa escolha. Nós sempre precisamos fazer uma escolha no caminho que a gente vai seguir, se vamos seguir nesse amor que nós descrevemos que é amor, ou se vamos seguir nesse amor que é o amor de Cristo, o amor que a palavra de Deus nos revela, o caminho, a vontade que o Evangelho traz para nós. Então, eu quero ler um trecho do que o Luc Ferry descreve sobre essa revolução afetiva, e assim a gente vai entrar no texto de Gálatas, depois no texto de Tiago e finalizar com o texto em que Jesus dá uma explicação no texto de Mateus, para que a gente possa então arrematar, fechar o nosso raciocínio aqui essa noite, tá ok? Então, observe a leitura com atenção, porque certamente é uma boa explicação daquilo que o Luc Ferry faz, e como era um trecho extenso do livro, eu apenas adaptei alguns pontos para que a gente pudesse fazer os recortes, mas ter conexão no raciocínio. Então o texto é integral dele, com apenas algumas conexões que eu faço, para que o recorte da primeira página caiba com o recorte da 10ª página nesse raciocínio que ele desenvolve, tá ok? Volte então seus olhos aí à projeção. Observe como o Luc Ferry faz a descrição dessa revolução afetiva, e por isso o tema para isso, central, para a gente entender revolução afetiva, seria substituição do sagrado. A revolução que nós estamos vivendo como sociedade, colocando esses afetos como sendo aquilo que é de maior e de maior importância que a gente busca, é exatamente a substituir aquilo que nós entendíamos como sagrado, que já nos foi entregue como sagrado, por outras coisas que nós começamos a sacralizar. Então Luc Ferry diz assim: o amor é o que dá sentido à nossa existência, é o que transforma permanentemente a nossa vida privada. É ele que nos obriga, ao menos no que diz respeito aos nossos filhos, a não ceder ao pessimismo, a nos interessar, apesar de tudo, pelo futuro, a não negligenciar totalmente a vida política, que aliás consideramos insignificante. Hoje, a maioria dos tabus desapareceu. Curiosamente, porém, temos dificuldade em falar de amor com discernimento. Ora, sobre todas as formas, quer o chamemos de sentimento, paixão, ternura, amizade e fraternidade, seja ele dedicado às mulheres ou aos maridos, aos filhos, parentes, irmãos, irmãs, ou mesmo como na tradição filantrópica e caritativa, dedicar o amor a toda a humanidade, é ele que estimula a nossa vida psíquica, moral, espiritual, cultural e até mesmo intelectual e política. O que vivemos hoje é uma nova representação do sagrado, que de forma lenta revoluciona firmemente a nossa existência. Entendendo aqui o termo sagrado não no sentido religioso, observe, mas em um sentido ideológico e filosófico, não como o oposto do que é profano, mas antes como, atenção aqui, aquilo pelo qual podemos nos sacrificar, nos arriscar ou dar a nossa própria vida. É desse ponto de vista, por exemplo, que um agnóstico pode perfeitamente falar de valores sagrados. Os motivos tradicionais do sacrifício coletivo foram literalmente eliminados, quase liquefeitos, pela grande destruição dos valores e das autoridades tradicionais que tanto marcou o século XX.
a pergunta é: quem nas nossas gerações, nas novas gerações, gostaria de morrer por Deus, pela pátria ou pela revolução? Ninguém, ou quase. Em resumo, nossa relação com o sagrado, entendido como motivo de saída de si, de suspensão do egocentrismo individualista, não foi de modo algum destruída, foi substituída. Seus objetivos apenas mudaram. Ele encarnou em pessoas, não mais em abstrações. Veja ao que ele se refere aqui, então, quando ele chama de abstração. E é isso que temos que compreender antes de fazer qualquer julgamento sobre o tempo presente. Chamo sua atenção novamente. Os únicos seres pelos quais agora gostaríamos, ou estaríamos, dispostos a arriscar a nossa existência, se absolutamente necessário, são primordialmente os seres humanos. Não mais os ideais políticos e religiosos, ou Deus, mas pessoas de carne e osso. A começar, é claro, por aqueles que amamos, por aqueles que são, por assim dizer, transfigurados e em seguida sacralizados pelo amor. Isso que descrevo já há alguns anos, diz o Luc Ferry, é um humanismo do homem-deus. Daí o crescente interesse por aquilo que chamo de espiritualidade laica. Quer dizer, uma concepção na forma de pensar que tem como tarefa essencial refletir sobre a vida boa sem passar por um Deus ou pela fé, mas com os meios disponíveis, os de um ser humano que se sabe mortal, entregue a si mesmo e às exigências de sua própria lucidez. É isso que o Luc Ferry, então, descreve para nós como revolução afetiva. E acredito que, se você tiver interesse, você pode procurar um pouco mais sobre isso e os grandes desafios que isso traz para nós, vivendo na sociedade em que a gente vive hoje. Mas hoje, então, aqui o nosso propósito é observarmos o que é que a palavra de Deus, o Evangelho, faz de leitura a respeito dessa nossa própria natureza, a respeito dessas nossas relações, a respeito daquilo que nós amamos, colocamos o nosso amor, a respeito da nossa natureza. Eu quero que você, então, volte os seus olhos agora ao texto de Gálatas. Após a leitura do texto, então, eu quero orar novamente com você. São 2 versículos. Eu quero orar com você e pedir que o Senhor nos conduza, nos oriente aqui, nos faça entender aqui aquilo que Ele tem na sua palavra, aquilo que Ele pode falar ao seu coração hoje aqui, diante da palavra dele. O apóstolo Paulo então diz assim, versículo 16 de Gálatas capítulo 5: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos orar, então? Vamos pedir a direção do Senhor, do Espírito dele, para a nossa vida, nosso coração aqui. Feche os seus olhos, mais uma vez. Santo Espírito do Senhor, nós pedimos que hoje aqui, palavra do Senhor, Teu Espírito conduza o nosso coração a toda a verdade,
e com poder o Teu Espírito possa falar ao nosso coração. Nós queremos ouvir o que a Tua Sagrada Escritura tem para nós, como ela nos direciona, como ela pode nos conduzir em meio à nossa existência aqui, a esse mundo que nós estamos inseridos, que temos influências de todos os lados, mas como, Senhor, nós podemos andar de acordo com aquilo que o Senhor planejou para toda a humanidade, para a nossa vida, para aqueles que querem seguir a vontade do Senhor. Ajuda-nos a compreender pelo Teu Espírito aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Querido, eu queria pensar com você aqui, eu quero usar o texto de Gálatas apenas para que a gente então possa mergulhar um pouco mais no texto de Tiago, capítulo 4. Então, observe que existem algumas verdades aqui que estão postas anteriormente a essas afirmações que o apóstolo Paulo faz aqui na carta aos Gálatas. Então, observe que ele inicia o versículo 6 dizendo que nós precisamos andar no Espírito para jamais satisfazer os nossos desejos, o nosso anelo, aquelas vontades mais profundas e arraigadas em nós. A gente precisa andar no Espírito para jamais satisfazer a vontade da nossa carne. E que essa nossa carne, ela milita contra o Espírito de Deus. Então, é preciso que a gente pense aqui que o contexto que Paulo usa a palavra carne, ele está se referindo à nossa natureza. É sobre a natureza humana caída que Paulo se refere aqui. E ele trabalha essa ideia porque essa natureza humana, o estado de toda a nossa humanidade, ela é caída, falida, ela é pecaminosa, segundo as Sagradas Escrituras. O que não é o que muitas vezes nós queremos acreditar. O que muitas vezes nós queremos acreditar é aquilo que nós vemos nos filmes, é aquilo que muitas vezes algum autor de um livro de história que você leu, se ele for um pouco mais otimista na linha que ele faz da história, muitas vezes o que a gente quer acreditar é nessa capacidade humana de seguir em direção a um alvo, a um ideal mais elevado, de justiça, de paz, a acreditar no bem que existe dentro de toda a humanidade. O Evangelho, por sua vez, diz que a nossa natureza é contrária ao Espírito de Deus, é contrária à própria natureza de Deus. O ser humano, em seu estado original, ele é falido, caído e contrário ao Espírito de Deus. Então ele diz, a carne milita, a carne briga, nossa natureza, ela briga constantemente contra o Espírito, e o Espírito, por sua vez, contra a carne, porque eles são opostos entre si. Em outras palavras, as verdades que estão postas aqui, o que o apóstolo Paulo nos diz, é que toda a humanidade, no seu estado original, ela anda em oposição para um lado contrário daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus estabeleceu e daquilo que Deus deseja para cada indivíduo. Embora, como Luc Ferry diz, a gente saiba e se perceba finito, falido, embora a gente saiba, como lemos aqui, que toda a carne é como a erva e toda a sua glória passa como um vapor nessa terra, ainda assim, a nossa natureza, ela anda contrária à vontade e aos propósitos, aos desígnios que Deus estabeleceu para nós. Então observe, as verdades que estão postas aqui é que há uma natureza caída, mas as verdades que estão postas aqui também é que há uma regeneração, há uma conversão, há uma transformação interna que é possível acontecer e ela vem da parte de Deus. E o pressuposto aqui então é que nessa presença do Espírito agora, que existe naquele que sofre ou passa por essa transformação, é possível andar no Espírito para não mais estarmos andando de forma que a gente satisfaça os nossos próprios desejos e a nossa própria vontade.
Mas só passando por essa metanoia, que é a mudança de mente, que é promovido pelo Espírito de Deus, é que nós podemos então entender, conforme a revelação de Deus, qual é essa vontade de Deus, quais são os propósitos de Deus e quais são os anelos, os desejos que nós devemos ter também agora, porque o Espírito de Deus, como Paulo também fala aos Gálatas, habita naquele que recebe então ao Senhor Jesus, ao seu sacrifício, como o sacrifício que redime, que resgata, que cura, que limpa a sua natureza caída, o seu estado de morte espiritual, como a palavra de Deus nos descreve, ela é transformada, ela é revertida por esse Espírito de Deus, que sendo imputado sobre nós, nos dá então toda a condição de poder andar nele, para que os anelos, as concupiscências da nossa carne não sejam mais aquilo que a gente viva e ande sobre eles. Então observe, existe aqui a sua vontade, a nossa vontade, e existe a vontade de Deus. O Evangelho nunca omitiu isso. O Evangelho não omite o fato de que a humanidade, ela tem sim seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, suas direções, por onde ela quer seguir, mas existe sim a vontade que é a vontade de Deus. O que Deus planeja, o que Deus ordena, o que Deus quer para a vida daqueles que querem andar com Ele, para a vida daqueles que Ele salva, que Ele redime, que Ele põe agora a vida dele na vida desses. E essas duas vontades, elas são completamente opostas. Então é dessa forma, tendo essas verdades aqui colocadas, que eu quero então entrar um pouco mais no texto de Tiago, capítulo 4. E eu escolhi exatamente esses dois textos, porque são textos que normalmente alguns entendem como sendo textos das Sagradas Escrituras que se contradizem. O apóstolo Paulo com o apóstolo Tiago, como se eles tivessem conceitos diferentes sobre graça, sobre fé, sobre obras, como se eles entendessem a coisa de forma diferente. Mas quando você observa o texto de forma mais clara e simples até, você percebe que não há uma contradição no que eles estão dizendo, mas uma complementação no que cada um está dizendo, porque assim a palavra de Deus faz. Então observe, Tiago começa o texto dizendo então assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Veja, Paulo estava falando sobre algo que era interno, algo que era dentro de nós, algo que pertence ao âmbito do teu coração, da tua alma, da tua natureza. Mas Tiago iniciou aqui falando agora sobre luta, sobre confusão, sobre contenda, sobre discórdia que existe entre nós. Aquela ideia de se duas pessoas apenas viverem juntas, já existe discordância ali. Se dois seres humanos apenas viverem sozinhos, eles sempre vão ter contendas, conflitos entre eles. Talvez, digo até mais, hoje ele sozinho consegue ter contenda com ele mesmo. E se ele não arrumar alguém para ter contenda, o que é que ele vai fazer? Ele criou o espelho, porque aí ele pode brigar com alguém. Ele pode olhar para ele e muitas vezes, não sei se você já fez isso, porque eu já fiz. Eu já parei para olhar para o espelho, para me perguntar sobre algumas coisas, pensamentos, atitudes que eu tive. Calma, não se desespere agora, eu não estou maluco, eu fiz isso muitas vezes, hoje eu tenho feito menos. Mas veja, a grande questão é, essas guerras, ele está tratando agora de coisas que são exteriores. Elas existem, a gente sabe que elas existem, elas estão aí. Em qualquer meio que você estiver, em qualquer lugar que você estiver, por melhores, entre aspas, que as pessoas que estejam ali sejam, existe conflito nesse negócio. Nós somos assim. Hoje eu ouvi, por exemplo, que no novo céu, na nova terra vai ser bom, porque lá homem não vai dar trabalho. Aí agora eu me calo, porque você sabe que não foi outro homem que me disse isso, né?
Óbvio, mas de onde é a resposta de Tiago? De onde, se não dos prazeres que estão aonde? Militando ou militam na vossa carne. Veja, Tiago agora usa aqui a mesma ideia para a natureza humana, carne, ok? Mas ele não fala apenas agora sobre concupiscência, como aquele desejo, certo? Que nós temos, exacerbado. Mas ele traz uma ideia agora aqui um pouco mais ampliada, porque ele fala assim, não dos prazeres que estão guerreando na natureza de vocês. E esse prazer aqui, a palavra grega é a mesma palavra que no português nós usamos para hedonismo. O hedonismo é o culto ao prazer. Não é apenas gostar de sentir prazer, afinal de contas, quem não gosta de sentir prazer? Senão não seria prazer. Mas é o culto, é a valorização extremada de uma vida e de um caminho que dê prazer. De tudo que você quer, você precisa sentir prazer naquilo. E já há muitas décadas que nós vamos conduzindo todo o nosso pensamento, todo o nosso estilo de vida, todo o caminho que nós fazemos para a vida, a partir do hedonismo. Se eu vou decidir uma profissão, é o hedonismo que me faz decidir isso. Se eu vou resolver com quem eu vou me casar, é o hedonismo que me faz resolver isso. Por quê? Porque primeiro eu julgo se aquilo vai me dar prazer ou não. Porque se não me der prazer, não importa se vai me sustentar, fazer com que minha família viva tranquilamente. A juventude hoje, e cada vez os mais jovens ficam mais assim, se a coisa me der muito trabalho, eu quero ter prazer naquilo ali. E aí entra-se no conflito, porque isso está militando, guerreando na nossa própria carne. O grande conflito é: as coisas que me dão prazer também me dão trabalho. Nunca vai deixar de dar trabalho. Você não joga uma partida de futebol se você não souber jogar futebol. Você tem que se esforçar, porque senão não vai ser bom. Deixa outro jogar. Você não joga uma partida de vôlei sem que você use das regras e você se esforce para aquilo. Você já jogou uma partida de vôlei só de gente que não sabe controlar a bola, pelo menos 2 toques no ar? Meu amigo, me diga, dá um prazer. Pelo amor de Deus, esse começa a ser o conflito nosso. As mínimas coisas exigem esforço, querido, exige trabalho. Aí elas vão te dar prazer. E a gente vai confundindo esse negócio. Mas então o Tiago continua. Ele podia parar aqui, ficava melhor para a gente. Mas então ele diz assim: vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam, invejam e nada podem obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Aquilo que Tiago agora trabalha aqui, ou trata, quando ele fala sobre esse desejar, esse cobiçar, invejar, e nada, né, poder obter, é um pouco daquela ideia da sofisticação do pecado. Há um filósofo hoje no Brasil, bem conhecido, não quero citar nomes, mas ele não chama de sofisticação do pecado. Ele diz que nos últimos 30, 40 anos, o que rolou aqui no Brasil foi uma gourmetização do pecado. O pecado é como se fosse aquele livro de coisas cabeludas, que você sabe que você não tem que estar lendo, mas que você pensa assim: até a página 3 dá para ler, não vai fazer mal nenhum. É aquela ideia um pouco de cobiça não faz mal a ninguém. Um pouquinho, uma dosezinha, uma meiota, não. Ninguém vai ficar bêbado com isso. Mas dá. Ou um pouquinho de inveja é bom, porque faz você se mover, né? Faz você sair do lugar onde você está.
um pouquinho dá. E aí os evangélicos começaram a chamar a inveja, essa inveja boa, de inveja santa. É uma inveja santa. E há um domingo atrás nós tratamos aqui, quando você mira em homens, em pessoas, para imitar, você tem inveja. Mas quando você mira em Jesus Cristo, então você tem uma indignação santa. Indignação pode ser santa, mas inveja é inveja. O alvo errado, a motivação errada, a natureza cobiçosa te leva o tempo inteiro a isso. Então, o que Tiago está tratando aqui, no fim das contas, é que nós passamos de alguma forma a ter um respeito transformado, ou mudado de lugar por aquilo que é pecado. A substituição do sagrado, ela começa a ser então percebida nessas pequenas coisas, porque nós começamos com relação ao pecado, ter um certo respeito para com ele. Um pouquinho de pecado, um pouquinho de cobiça, um pouquinho de inveja. Não, a gente consegue lidar. Então a gente vai tratando o pecado como aquele animal feroz, como aquele instrumento que pode te matar. Mas você pensa, eu posso ter uma reverência para com ele, então se eu usar melhor, se eu souber usar, pode me ter proveito na vida, pode ser útil para mim. Então eu começo a lidar com o pecado como aquela pessoa que está tratando aquela espada extremamente cortante dos dois lados, e que sabe que se fizer qualquer movimento errado ali, tora o dedo, mas ele permanece lá com ela. Há um filósofo do século XIX chamado Kierkegaard, e ele trata sobre esse conceito de pecado, ou essa ideia de pecado, porque como filósofo é assim que se trata. E ele diz que o pecado é a raiz de todo vazio. Todo vazio que o ser humano sente, toda angústia que o ser humano sente, todo desespero na alma do ser humano, tem a sua raiz nisso que é o pecado. Então na análise dele, ele diz que o ser humano tem 3 fases, 3 etapas que ele normalmente segue para tentar fugir desse desespero. Primeira fase, eu não vou tratar de todas aqui, mas a primeira fase é exatamente a busca pelo prazer. Tentando fugir desse desespero que a nossa alma tem, desse vazio existencial, e o Kierkegaard é pai do existencialismo. Tentando fugir disso, o que o ser humano faz? Entretenimento, prazer, sexo, droga. Ele quer cada vez mais tudo aquilo que possa dar agora algum prazer, para que pelo menos para o agora ele possa ter algum sentido, algum caminho, alguma direção. Então, indo nessas etapas, ele se frustra com uma, porque a primeira, do prazer, ele percebe que quanto mais ele tem prazer, mais ele quer prazer. E esse é o grande problema, é o que Provérbios diz, que a sanguessuga tem 2 filhas, uma é dar e a outra é dar. E essa é a nossa natureza. A gente está sempre querendo mais, é por isso que nós nos viciamos, seja em qualquer coisa, no que for, nós nos viciamos por isso. Porque quando a gente coloca no prazer, no hedonismo, o caminho pelo qual nós podemos encontrar algum motivo de sustentação nessa vida, a gente entra num ciclo eterno que não acaba, e por isso o vício. Mas o vazio continua lá. A gente só se engana, a gente anestesia. A última fase, então, porque passa por essas 3 fases, na última seria a fase religiosa. É a fase em que ele começa a julgar então que se ele aderir a algumas regras, a alguns modelos morais, alguns parâmetros morais, e ele andar corretamente naquilo ali,
então ele vai sair desse vazio, ele vai se livrar dessa natureza pecaminosa dele. O que acontece, via de regra, é que o ser humano percebe, mais uma vez, a frustração e o desespero na sua própria natureza. Por quê? Porque as regras religiosas são altas demais, ele não consegue cumpri-las, ele olha e diz assim, não, isso não é para mim, eu não tenho condição, ele entra de novo no desespero. A solução que Kierkegaard dá é que você precisa então se lançar num salto de fé. E certamente você pode já ter ouvido na sua vida que fé é um salto no escuro, é um salto na direção de um lugar que você não sabe muito bem. Mas a grande questão aqui é que o que Kierkegaard entende desse salto de fé é que esse salto de fé seria a crença na misericórdia, na bondade de Deus, no amor de Deus, que é maior do que todas as coisas, e que por isso você nem precisa lançar loucamente aos prazeres, nem se lançar loucamente à religiosidade, mas você pode simplesmente dar um salto de fé, porque então você confia que mesmo você sendo como você é, Deus ama você, Ele tem misericórdia de você, Ele te aceita, afinal de contas, Ele é misericordioso. O salto de fé, na verdade, não há esperança para você. Esse salto de fé, na verdade, olha para você, assim, não tem jeito não. Então, é melhor acreditar que Deus também olha para você e diz assim, bem, como não tem jeito, vamos dar um empurrãozinho aí, vamos aceitar o moleque do jeito que é mesmo, porque tem esperança para isso não. E aí um pastor, na minha adolescência, dizia assim que o ditado popular é pau que nasce torto, morre torto. Aí ele dizia assim, mas Jesus era carpinteiro, Ele vai deixar você reto, nem que você vire um palito de dente, mas você vai ficar reto. Não é verdade? Então observe, a grande falha no pensamento humano, filosófico, esse raciocínio que eu e você muitas vezes nos damos para tentar compreender os pensamentos e a grandeza de Deus, é que para essa natureza pecaminosa que Paulo trata em Gálatas, que Tiago está tratando aqui, não existe um caminho que eu e você possamos produzir. Esse caminho foi produzido, essa providência foi dada única e exclusivamente por Deus. Foi Ele que determinou, foi Ele que definiu como que é que nós sairíamos dessa parada. E a grande questão aqui então é essa nova natureza, esse nascimento que há em Cristo Jesus, o Espírito de Deus agora habitando sobre aquele que estava morto, mas porque o Espírito habita em nós, revivemos e podemos então não mais viver de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos, com os nossos parâmetros para a nossa existência. Mas a gente precisa terminar o texto de Tiago, que vai até o versículo 7. E eu quero pensar aqui ainda um pouco com você, porque ele avançou. Eu disse no início assim, se ele terminasse aqui talvez fosse melhor. E aí ele não termina. Eu volto a dizer, se ele tivesse parado aqui já estava bem demais da conta. Mas ele continua, porque observe, a palavra de Deus, ela é a grande estraga prazer da nossa religiosidade. Você chega para a palavra de Deus com seus conceitozinhos, tudo bem amarrado, convicto, assim, cheio, como o provérbio diz assim, se estribando em seu próprio entendimento. Aí a palavra de Deus começa. Por isso que é difícil olhar para aqui e dizer, é verdade. Porque muitas coisas vão ter que cair. Eu disse aqui no início, nós estamos diante de uma escolha, nós vamos entender cada vez mais hoje aqui quais são essas escolhas que nós precisamos decidir aqui e fazer por elas. Então ele diz assim: nada tendes, porque vocês não pedem. Presta bem atenção.
O contexto que Tiago está usando aqui e as figuras que ele está usando são figuras militares. Ele inicia falando sobre guerra, sobre contenda, certo? Conflito armado, realmente. As palavras aqui são usadas no contexto grego-romano para os contextos dos exércitos romanos. Ele usa esse mesmo contexto, mas no que diz respeito à influência judaica, ele usa também todo um parâmetro e umas ideias aqui que envolvem as liturgias judaicas, a relação que o povo de Deus tinha com o próprio Senhor, as regras, as normas, os parâmetros, as leis que o Senhor tinha estabelecido para que o povo seguisse. E ele usa aqui essas mesmas linguagens. Agora, quando ele diz, vocês não têm nada, nada têm, porque vocês não pedem, ele está usando a figura aqui litúrgica. Vocês não chegam diante de Deus, vocês não se curvam diante de Deus para pedir. Pedir aqui é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento de que você necessita. E mesmo os nossos pedidos uns aos outros já é um ato de reconhecer que você precisa do outro. Isso pressupõe humildade. Mas então ele continua e diz: vocês pedis e não recebeis. Então veja, há um ponto e uma vírgula aqui separando, porque vocês não têm porque vocês não pedem. Mas ok, vocês até pedem, mas quando vocês pedem, o que acontece de fato é que vocês nem recebem. Por que não recebem? Então ele explica. Porque quando vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Observe que o que Tiago está dizendo aqui, Kierkegaard, 20 séculos depois, acha que está inventando a roda, mas a palavra de Deus já estava dizendo que esse mecanismo religioso é usado por nós para conseguir, no fim das contas, aquilo que a gente quer. Nós nos envolvemos até muitas vezes, nós pedimos, nós nos curvamos diante dele, mas ainda assim continua dentro dos prazeres que militam dentro da nossa carne, da nossa natureza. O hedonismo tomou tanta conta de nós, que mesmo quando nós temos as atitudes mais louváveis religiosas, elas são atitudes com segundas intenções, porque mesmo que a gente queira culpar o nosso alter ego, super-homem, seja o que danado mais de egos que possam ter, para tentar justificar uma certa inocência, ou legitimar uma certa inocência nossa, quando nós estamos muitas vezes até pedindo a Deus, ainda assim nós estamos transitando dentro daquela máxima desse mundo contemporâneo, da pós-modernidade, hipermodernidade, ou seja, como assim nós queiramos falar. Você pode ser aquilo que você quiser, você pode ter aquilo que você quiser, você pode fazer aquilo que você quiser. Essa é a grande máxima do mundo contemporâneo. Os comerciais estão dizendo isso, os filmes dizem isso, as novelas então, nossa, mas diz o tempo inteiro, seja do SBT ou da Globo, elas estão dizendo isso. Eu sei de alguns aqui que não vou citar nomes para não comprometer, mas o fato é que a grande máxima do mundo em que nós estamos inseridos é exatamente isso. Faz o que te dá prazer, o que você quer fazer, e seja lá o que for isso, por mais estranho, anormal, antinatural que isso possa ser, faça, porque isso é você. Eu preciso citar aqui, e eu tenho certeza que na sua infância você ouviu muito isso, você cresceu ouvindo isso, você absorveu isso também. Há uma filósofa brasileira, e talvez você pense Marilena Chauí, não, mais famosa do que ela se chama Xuxa. A maior parte de nós cresceu aqui e conhece a música, talvez não tenha crescido ouvindo, mas já não era mais tão tenro de idade, mas ouviu também, até curtiu, se deleitou. E ela diz assim: tudo pode ser, se quiser
será. Sonho, o sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver de ser, será. Vejam que palavras tão profundas, mas ao mesmo tempo com tamanha crise. Porque ela inicia dizendo que tudo pode ser, e que se você quiser, então será. Os coaches de hoje em dia perdem feio para essas ideias aqui. Ela já dizia lá, início dos anos 90. The Secret, o segredo, física quântica, que alguns falsos pastores, teólogos, apóstolos, sei lá de que diabo eles pertençam, eles estão descobrindo, né? Pensamento é energia. Se você pensar, então será. Não é isso que ela está dizendo? Só que aí ela também expõe o conflito dela. Tudo que tiver de ser, será. Ou, se eu penso, então a coisa já é, então não tem o acaso, tudo que tiver de ser, será. Mas aí ela podia finalizar ali. Mas aí ela diz assim, eu cada dia preciso mais desse óculos. Tudo o que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde eu estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Veja, essa pessoa está Kierkegaard raciocinou muito pouco diante disso. Mas agora ela escorrega assim de vez, cai, bate a cabeça. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Aí depois ela já expõe um pouco mais do conflito. Me dá toda a coragem que puder. Quem puder, ele, ela, enfim, toda a coragem que se possa ter dentro da humanidade. Que não me falte forças para lutar. Tiago está dizendo exatamente isso para a gente. Quando vocês pedem errado. Porque o cara lá de cima não é o cara lá de cima primeiro. Deus não é nosso parceiro. Entendeu? Só que já nos faltou esse respeito há muito tempo. Lembra do que o Luc Ferry fala e a gente leu aqui. Aqueles valores caíram, eles foram quase que liquefeitos. Não existe mais. Nós estamos diante de escolhas. O cara lá de cima vai me dar. Tá certo. Aguarda. O que acontece então é que Tiago desceu ainda um pouquinho mais. Então a palavra traduzida para o português é infiéis. Ok. A palavra aqui é adúlteros. E adúlteros no sentido que se refere a homens e mulheres. Mas no que diz respeito ao povo, igreja, povo que quer seguir ao Senhor, a palavra aqui é uma alusão ao adultério que a igreja do Senhor comete no decorrer da história, da revelação. Então a palavra está no feminino, é adúltera, porque está tratando sobre aqueles que querem e dizem que querem seguir a Deus, que acreditam em Deus, que confiam nele, que acreditam nessa sua existência e nesse seu poder. Mas quando ele então diz agora que vocês são adúlteros ou adúlteras, ele se refere a essa igreja, porque a palavra de Deus no Novo Testamento refere-se à igreja como sendo a noiva de Cristo, aquela que se prepara, que se orna completamente para Ele. Adúlteros, vocês não compreendem. Veja um conceito novo então, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Mas Tiago estava falando sobre nossa natureza, sobre os prazeres que militam na nossa carne, sobre esse hedonismo que está dentro de nós. E esse hedonismo gera todas as guerras e contendas, os conflitos, as noias, todas as confusões que nós temos na nossa sociedade. Mas isso começa em nós. Agora, Tiago está dizendo, isso aí, na verdade, é a amizade do mundo. É querer ser amigo do mundo.
e essa amizade é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando você então começa a fazer o seu caminho nessa revolução afetiva, em que o sagrado não é mais o sagrado, mas aquilo que você diz que ama, aquilo que você diz que quer, aquilo que você deseja, isso sim é o sagrado e é o motivo pelo qual você pode sair de si mesmo, sair do seu egoísmo, ir para além da sua vida confortável e se sacrificar. Esta amizade é a amizade do mundo. E é essa decisão que faz com que nós, seres humanos, nos autoproclamemos inimigos de Deus. A espiritualidade laica que a revolução afetiva prega é exatamente aquilo que a palavra de Deus chama de apostasia. É a gente tentar construir nossas relações sociais como se fosse possível nós construirmos uma sociedade de paz, de justiça, de equilíbrio, sem a providência de Deus, sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus conduzindo a nós mesmos, porque nós somos caídos e mortais, falidos em nossa própria existência. A amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós, observe, são aqueles que receberam o Espírito de Deus, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, caminhando para o fim, Tiago diz: antes, Ele dá maior graça pelo que diz. Lembra da linguagem militar, tá? Deus resiste ao soberbo. A ideia aqui então é que toda essa busca que nós temos por aquilo que nós mesmos queremos, nós colocamos na cabeça que é aquela direção que a gente tem que seguir. Na verdade, por mais que pareça legítimo, por mais que pareça bem, por mais que pareça justificável socialmente falando, é soberba. É tentar montar uma frente de batalha para Deus, ou diante de Deus. É Deus, põe os teus exércitos aí, fica o Senhor mesmo, e você, como Luc Ferry diz, finito, com existência pequena demais, mas que a própria palavra de Deus já nos dizia, antes de tudo, somos muito falhos, pequenos, nossa glória é vã, passageira. Esse indivíduo olhar para Deus e dizer: eu não vou na tua direção, eu não vou fazer a tua vontade. Mas que bom que a palavra de Deus então nos diz assim: Deus resiste ao soberbo. Deus monta um cerco militar contra toda soberba. Vai cair. Você não vai resistir. Uma hora você vai dobrar seu joelho. Seja agora, ou seja para condenação. Mas seus joelhos vão dobrar. Mas Deus dá graça aos humildes. A humildade então, que ele fala aqui, é você não olhar para a vida e querer construir uma boa vida sem o pressuposto de que há um Deus, sem a verdade pré-estabelecida que quem nos criou foi um Deus e que nós existimos diante dele, que nós existimos para ele e que nós daremos conta a ele. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que cheguem os maus dias e você diga: eu não tenho mais nele prazer. Esses dias maus, os dias da velhice, eles chegam. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Para finalizar, Tiago então diz assim: portanto,
sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Observe, o portanto está ligando a todo o raciocínio anterior, ok? Se é assim, querido, toma a atitude única, legítima, lógica, que caiba dentro de uma razão. Sujeitai-vos a Deus. Sujeite-se à revelação dEle. Sujeite-se à vontade dEle. Sujeite-se aos mandamentos dEle. Sujeite-se aos preceitos de Deus. Curve-se diante dEle nos mínimos detalhes da sua vida. Porque aquelas coisas que hoje te dão prazer, elas não te darão prazer amanhã. Porque vai chegar o dia da sua velhice, que você vai olhar os seus dias e você vai julgar. É você que vai dizer isso. Não tenho nele mais prazer. Por mais então que esse hedonismo seja aquilo que muitas vezes nós busquemos e conduzamos a nossa vida, chega um dia que ele também não serve mais. Não dá prazer. É vazio novamente. E a grande pergunta que me rasga o coração, sempre que eu volto para esse texto, é que como o ponto não ficou aqui agora? Porque então Tiago diz assim: mas resisti ao diabo. Se você acompanha o texto, a pergunta lógica aqui é: onde entrou o diabo nesse negócio? Como é que... Ele está falando da tua natureza, os teus prazeres, o teu hedonismo, os teus anelos naturais, eles é que são o grande problema aqui. Observe, porque existem ainda aqueles seres humanos na face da terra que acreditam que o nosso maior inimigo é o diabo. Que o nosso maior problema é o diabo. Sabe por quê? Porque isso alivia para nós. Porque se o maior culpado é ele, eu tenho uma culpa a menos. Mas a palavra de Deus aponta a seta do problema para mim. É para você. E aí Tiago diz assim: resisti ao diabo, e então ele fugirá de vós. Porque a palavra também diz que ele anda em derredor, buscando alguém para tragar. Esses dias minha filha perguntou em casa: mamãe, os animais no jardim do Éden falavam, Não, filha. E Eva não achou estranho, não, a serpente falar com ela? Isso é o problema, é que o diabo nunca chega para a gente falando "Buh!", com tridente, o fogo queimando nele, diz assim: venha me seguir. Quem em sã consciência? Em sã consciência, tá? Lembra bem do detalhe aqui. Ia se atrair por esse cheiro de enxofre? Não. A lábia é bonita, mas há um centro em que ele conduz para te fazer cair. E é então aqui que eu quero encerrar com um texto de Mateus, em que são as palavras de Jesus que vão pesar para o meu coração e para o seu coração. Tiago aqui narra um momento em que Jesus está ali descrevendo os últimos caminhos para o seu ministério. Ele está com os discípulos. Pedro é usado por Deus, fala verdades ali extraordinárias, e depois chega nesse momento em que Jesus começa a discorrer sobre o caminho que ele faria para que ele então sofresse, morresse. E o texto de Mateus diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos o que lhe era necessário, seguir para Jerusalém. E aí observe bem: seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. É sofrer por cada um e através de cada um desses, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia.
e Pedro. Saca só. Chama Jesus à parte. Não. Ele não está compreendendo. E começa a reprová-lo. Pedro começa a reprovar a Jesus. Está entendendo, né? E aí Pedro diz assim para Jesus: tem compaixão de ti. Olhe para você. Você é importante. Você é importante para nós. Olha as pessoas que estão te seguindo. Ame você. Ame você primeiro. Esse é o discurso. Isso se chama autocomiseração. Tenha compaixão de si mesmo. E o grande mal da nossa sociedade, gumertizada, né? Recebeu um raio aí, gumertizador, é que a gente tem compaixão de nós mesmos o tempo inteiro. Aí a gente fica ali, se lamuriando. Só que Pedro também avança no raciocínio. Senhor, isso que tu disseste, que você está dizendo que vai acontecer, e as Sagradas Escrituras repetem isso o tempo inteiro, aconteceu para que se cumprisse o que estava estabelecido nas promessas, na palavra do Senhor. Deus já havia decretado, essas coisas iriam acontecer. Pedro se avora a dizer assim: isso não vai te acontecer de maneira nenhuma, de modo nenhum isso te acontecerá. Então agora a exegese de Jesus nos deixa assim, pianinho. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Show. Cai fora. Por quê? Jesus explica. Porque você é para mim pedra de tropeço. Essa conversa aí, tem compaixão de ti, olha para você primeiro. Você é importante. Pensa nas suas coisas primeiro. É exatamente a pedra de tropeço que nós caímos durante toda a nossa existência. Nós hoje, nós no passado, a humanidade o tempo inteiro tropeça nisso, porque essa é a nossa natureza. Tem compaixão de ti. Então, tu és pedra de tropeço. Observe, Satanás, Jesus diz assim: porque não cogitas das coisas de Deus. E as coisas de Deus aqui é que Jesus já estava dizendo: eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro diz para ele: não, isso não vai te acontecer não. E agora Jesus está dizendo: você não cogita das coisas de Deus. Resposta lógica, dentro da nossa finitude: você cogita das coisas do inferno. Você cogita das coisas do inferno, você não cogita das coisas de Deus. Mas a resposta que Jesus dá à nossa crise existencial é que Satanás não cogita das coisas de Deus, mas ele cogita das coisas dos homens. Não é das coisas do inferno que ele está cogitando, porque o inferno não é uma escolha de Satanás, é condenação para ele. Satanás não precisa fazer força para o inferno ser do jeito que é. Satanás não trabalha para o inferno ser mais quente, para que quando você chegar lá, ou quem quer que chegue lá, tomara que você não chegue, esteja mais quente do que você esperava. Lá é lugar de tormento para ele e todos aqueles que o seguiram. A maneira, a estratégia que Satanás vai usar constantemente para te tornar inimigo de Deus, é esse humanismo do homem-Deus. Tenha compaixão de você. Ame você primeiro. Mais sutil do que isso, se você quer amar as pessoas,
Você precisa amar você primeiro. Aí faz a exegese errada do texto, dizendo que, veja, o texto diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o seu próximo se você não se amar primeiro? Não tem nada disso no texto. O texto está dizendo: você tem que amar ao próximo como você ama a você mesmo. O que o texto está dizendo é: você ama você mesmo. Faça com o outro o que você quer que seja feito com você. Assim, todo ser humano ama a si mesmo, se autopreserva, quer isso o tempo inteiro. E essa é a grande arma de Satanás, os prazeres que militam na nossa carne. Por isso que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando essa te atrai e te seduz. E é isso que vai fazer exatamente que o pecado seja gerado. E uma vez gerado o pecado, leva à morte. Deus resiste ao soberbo. Sim, querido. Nós estamos, como sempre estivemos, diante da escolha de se vamos amar a Deus por meio de Cristo, o caminho que Ele providenciou, ou se vamos amar aquilo que nós estamos chamando de amor, aquilo que nós estamos dizendo que é sagrado. Porque Satanás o tempo inteiro vai dizer para você e para mim: priorize primeiro seus filhos, ame seus filhos, dê a vida para o seu filho. Afinal de contas, a própria filosofia hoje questiona: quem que hoje morreria por um Deus? E essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Eu daria hoje minha vida pelo Senhor? Quem na nossa geração quer dar a vida mais por Deus? Pelo filho dá. Qual mãe, a pergunta nossa é: qual mãe não se sacrificaria pelo seu filho? E o que Jesus nos diz é que se você quer me seguir e amar mais aos seus filhos, amar mais o seu pai, amar mais a sua mãe, amar mais os seus irmãos, amá-los mais do que a mim, você não é digno de mim. Não dá para me seguir assim. Ou me ama acima de todas as coisas, sujeite-se a Deus, portanto, ou você se torna inimigo de Deus. A grande revolução afetiva, querido, que nós estamos vivendo se chama espiritualidade laica, substituição do sagrado, substituição daquilo que nós temos como um Deus na nossa vida. A grande revolução afetiva que eu e você estamos vivendo é que nós começamos a idolatrar aquilo que nós mesmos estamos chamando de amor. O que você sente, o que você mais deseja, você diz que ama, e então por aquilo você se sacrifica. Isso é idolatria. A idolatria do amor. E a voz de Satanás será sempre essa. Mas o que Tiago diz é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todas as vezes que a tua própria natureza te chamar para os caminhos que a palavra de Deus não te chama, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Porque na verdade é você que está desejando isso. É tua natureza, é tua carne. Ao contrário disso, aguente a mão de Deus que pesará sobre você. Hoje, o Senhor nos chama a escolher o amor verdadeiro, não o idólatra, mas o que se sacrifica por aquele Deus que primeiro nos amou e deu a sua própria vida por nós. Ele nos amou primeiro, por isso nós podemos amá-lo, amá-lo acima de todas as coisas e dar a nossa vida por ele. Feche os seus olhos, querido. Quero orar com você mais uma vez.